Joaquim Vieira, antes de mais, obrigado por teres vindo refletir em voz alta connosco nesta Casa de Abril. Tu próprio que vieste aqui dizer que o teu primeiro galardão e que deves também muito do ser jornalista ao 25 de Abril. Sentiste-te em casa, numa Casa de Abril? Soube bem? Sim, soube bem, senti em casa, com pessoas em quem eu tenho confiança e que muitas delas tiveram um contributo determinante para mudar a história deste país, no melhor sentido, e portanto nesse aspecto não há dúvida que estou reconhecido. E realmente, como disse também, é verdade que eu devo a minha carreira de jornalista ao 25 de Abril, porque estava destinado a fazer outra coisa completamente diferente, mas logo a seguir o primeiro governo provisório deu a possibilidade a alguns jovens de se candidatarem à realização de um curso de jornalismo em Paris, e eu candidatei-me e fui selecionado, e portanto isso alterou por completo a minha vida. O 25 de Abril, liberdade de expressão, a censura, mas também 40 anos, que é uma data redonda, dá-nos jeito para refletir melhor sobre os caminhos andados. O teu perfil, a tua história, a tua experiência é riquíssima de luta pela liberdade. Digamos assim, duas ou três pinceladas das coisas fundamentais que aqui nos deixaste. É possível perceber que hoje, não havendo um problema de liberdade de expressão, de facto podemos dizer, mas estamos a utilizar a liberdade que, nomeadamente, estes novos média, eu costumo chamar-lhes média, mas pronto, se quisermos, as redes sociais, os Facebooks, os blogs, os mails, enfim, toda esta panóplia, não havendo um problema de liberdade de expressão, mas estaremos a ser completamente livres, comunicando o máximo, utilizando estes meios para, digamos, elevarmos a liberdade ainda a um patamar maior, superior. Há muita banalidade que se publica através de novos meios e, portanto, isto de facto não adianta nem atrasa. Simplesmente eu acho que as pessoas têm a liberdade de o fazer, não é? Portanto, de facto, aquilo que... Um campo em que nós não nos queremos incluir, e daí que estamos aqui a falar contigo. Aquilo que pode ser nova informação, e quando estou a falar de nova informação, estou a falar de informação que não é do acesso a toda a gente, isso aí ainda são os jornalistas, apesar de tudo, que podem contribuir para a divulgar e para noticiar. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que se está a fazer menos do que se devia fazer. Eu não chamo isso censura, mas há várias formas de condicionamento, e, primeiro que tudo, o condicionamento económico, porque estamos em crise por várias razões e, portanto, não se investe muito na investigação, na pesquisa das notícias, na reportagem, na grande reportagem, nas idas ao estrangeiro, nos enviados ou nos correspondentes internacionais. Por um lado. E por outro lado também eu admito que possa haver da parte dos proprietários dos órgãos de informação algum comodismo e, portanto, a preocupação de não incomodar os poderes públicos, sobretudo certos poderes, de quem pode depender a viabilidade desses órgãos de informação. E estou a falar muito do terreno da economia, das finanças, mas também, sabe-se lá, eu aqui posso especular um bocado, ou posso me permitir calcular que há relações de causa e efeito em certas coisas que eu não vejo e gostava de ver, ou que eu vejo e acho que não devia ser assim, também nos poderes políticos. Tu falaste aqui dos casos concretos do BPN, do BES, enfim, casos específicos. Onde eu quero chegar é uma questão mais de âmbito global, que é o conjunto desses silêncios todos, a chamada dívida. Se calhar, se os portugueses tivessem tido acesso, e estamos ainda há tempo de tê-lo, de trocar por miúdos, tem sido uma tónica aqui destes nossos encontros, de que dívida é que estamos a falar, quando falamos de dívida, para poder perceber se teria que ser este caminho da austeridade que teria que ser encontrado para resolver o problema da dívida. Pode haver aqui um pecar por omissão de nos informar, dos média nos darem toda a informação de como é que se chegou a esta dívida, por exemplo? Eu acho que tem havido muita informação sobre isso. Não sei se é informação muito aprofundada, se as coisas estão bem explicadas. Mas até reconheço que, do ponto de vista político, tem havido quem procure explicações alternativas e também propostas e vias alternativas acerca do que está a acontecer. Mas será que, eu aqui ponho a questão, porque não tenho resposta, será que há de facto uma alternativa viável? Porque eu também, é verdade, aqui no terreno político eu não vejo a oposição a apresentar, digamos, alternativas ou caminhos muito consistentes que sejam diferentes daquilo que está a seguir. E eu penso muito no caso de França, porque França havia, portanto, os socialistas apresentavam um candidato presidencial que dizia que ia fazer as coisas completamente diferentes, porque já havia uma ameaça também de uma crise financeira e económica em França, e depois, quando ele chegou ao poder, François Hollande, percebeu-se que afinal era mais do mesmo, e portanto não é muito diferente do que vinha a ser seguido antes, não é muito diferente daquilo que é seguido aqui, portanto há toda uma receita que é uma receita europeia,
e nós às tantas chegamos à conclusão que nada poderá ser feito sem alterar as regras europeias, portanto nós aqui podemos muito pouco individualmente, podemos discutir com os nossos parceiros, não sei se temos discutido. Mas o ganharmos essa consciência também pode nos ser dada pelos médias. Mas enquanto não mudar ao nível da superestrutura da União Europeia, nós vamos continuar a sofrer, não vamos ter grandes alternativas. O convencimento que eu tenho é que, à parte questões pontuais, saber se cortamos mais aqui ou mais acolá, se devem ser os formados a sofrer, se deve ser não sei quem, no essencial, eu não vejo que nós tenhamos grandes caminhos alternativos, não consigo ver, e nesse aspecto tem sido publicada muita coisa, há muitos debates, eu vejo sempre, todos os dias, nas televisões, sobretudo nos canais noticiosos, o mesmo tipo de debate, que é alguém é a favor de gastar mais, alguém é a dizer que não se deve gastar, e portanto, no fundo, estamos há 3 anos a discutir a mesma coisa, não passamos daí, e portanto parece que, no fundo, se calhar a questão resume-se a isto. Podemos gastar mais, não podemos, vivemos acima, ou no passado e no presente, acima das nossas possibilidades ou não. As coisas, se calhar, resumem-se a formas muito simples. Mas a verdade é que, no meio desta informação toda, o que acontece é que, se calhar, o cidadão tem alguma dificuldade em digamos, espalhar, separar o trigo do joio, sintetizar e concluir, ter as suas próprias ideias sobre esta questão, porque realmente há muita coisa. Não pecamos por falta de informação, pecamos, se calhar, talvez por um excesso de informação que não é organizada e que, de facto, acaba por sistematizar pouco aquilo que é o pensamento das pessoas. Enfim, estamos nisso. Estas diversas pressões hoje levam-nos um pouco para isso, quase não há tempo para refletir, quase não há tempo para olhar para as notícias com outros olhos. Vieste aqui dizer também que a classe jornalística está um pouco conservadora, ou é um pouco conservadora, e portanto não tem aproveitado também estes desafios que resultam das novas tecnologias. O Observatório de Imprensa fez há alguns anos aquilo que foi, pelo menos considero pioneiro, pôr a classe a refletir em voz alta. É um método que foi abandonado porque os jornalistas não aderem, ou achas que se calhar esse pode ser um caminho? Eu acho importante que a classe reflita, mas o que eu verifico é que, infelizmente, quando se organizam debates que as pessoas é suposto encontrarem-se e discutir e ver como é que se deve enfrentar a crise, quais são os caminhos alternativos, há muito pouca participação. Os jornalistas portugueses são pouco participativos. E, portanto, nós, a partir de certa altura, abandonámos dessa forma, até porque havia custos. O Observatório da Imprensa é um órgão que não tem recursos próprios e, portanto, é preciso arranjar apoios, patrocínios, etc. Os patrocínios são cada vez mais escassos, e, portanto, nós o que fazemos hoje em dia é, por um lado, custos de novas tecnologias, com apoios de fundos europeus, e, por outro lado, fazemos também conferências à porta fechada com especialistas, com membros do poder, do governo, etc., dos grupos económicos, para jornalistas aprofundarem um pouco mais a informação sobre essas matérias, mas não temos promovido tanta reflexão dos jornalistas, a não ser numa página que criámos no Facebook, que é os jornalistas, onde as pessoas vão lá e participam. Aí, de facto, há muita participação, mas, mais uma vez, eu digo, essa página está aberta a todos os cidadãos, aliás, na forma genérica, desde que nós consideremos que as pessoas estão interessadas e que sejam credíveis e tudo isso. Mas até aí o nível do debate é fraco. E as pessoas podiam participar livremente e podem em sua casa, sem grande trabalho, mas, digamos, as propostas, as novas coisas que se vão lá colocando, as intervenções que se vão fazendo, eu acho que não estão à altura dos desafios que os jornalistas têm pela frente, mas lá está. Isso é um espelho da classe jornalística e é o que temos. Mas quando falamos de classe jornalística, se calhar este lado tu falaste muito hoje aqui na palavra incomodar, tu foste alguém que incomodou várias pessoas e já lá vamos para terminar, mas se calhar andamos todos numa de não nos querermos incomodar, à espera que alguém venha. Eu não digo que no 25 de Abril, que começou, como sabemos, por questões de resolver, primeiro questões, digamos, de uma classe, neste caso dos militares, mas depois se converteu num movimento de massas espontâneo, mas será que andamos assim um pouco à espera que outros venham resolver por nós aquilo que de facto se calhar nos competia a nós resolver? Estamos à espera do Godot. Nós, de facto, não somos muito participativos. Nós tivemos esse afloramento no 25 de Abril, que é uma coisa que é única na nossa história, a saída das pessoas para a rua, também após 40 anos de abafamento total e completo da opinião pública, da sociedade civil, etc. Portanto, as pessoas sentiram uma vontade imensa de participar. Eu acho que, se calhar, ficaram um bocado desiludidas no fim, porque a sua participação depois não teve correspondência na prática, quer dizer, a sua vida, se calhar, mudou em algumas coisas, é o facto, houve a melhoria das condições económicas, houve a liberdade de expressão, que é muito importante, a liberdade de opinião,
Mas depois nós tivemos, a seguir ao 25 de Abril, em pouco mais de 30 anos, 3 resgates financeiros. E, portanto, Portugal tem andado atrás da crise, tem corrido atrás da crise e tem andado de crise em crise. E, realmente, isso causa, eu acho que um grande desgaste na opinião pública, nas pessoas. As pessoas desacreditam. As pessoas, também houve aqui um afloramento, uma grande manifestação ano passado, 15 de setembro, etc. Mas depois não houve continuidade. Até em relação a isso, as pessoas estão cansadas. E eu acho que as pessoas convenceram-se que realmente não há grandes alternativas também. Eu lamento que as pessoas sejam um pouco participativas. Eu acho que com mais participação, com mais criatividade... Trocam por miúdos essa participação? É ir às manifestações? É participar nas situações profissionais, de bairro? De todos os níveis. Discutir a profissão. Discutir as questões do condomínio, quem vive em apartamentos, por exemplo. De facto, ir às manifestações, exprimir opinião, dizer qualquer coisa contra ou a favor. Não quer dizer que seja agora para protestar contra o governo, forçosamente, necessariamente. Não, mas é as pessoas, de facto, envolverem-se na vida coletiva, na vida pública. Há muito pouco envolvimento. Eu acho que, se calhar, porque as pessoas também estão muito empenhadas em resolver os seus pequenos problemas de sobrevivência diária. E hoje em dia nós sabemos que isso existe, é uma realidade. Isso realmente retira, depois, espaço às pessoas para fazer uma participação nos problemas coletivos, infelizmente, é um facto. Terminamos mesmo com uma última questão, que foi aquela que fez um pequeno broá nos comensais. Quem é que vai ganhar a opção? É o engenheiro Belmiro pai, que tem uma afetividade pelo Jornal Público, ou o Belmiro de Azevedo filho, que está um pouco preocupado com a situação calamitosa? Sabemos que o teu livro sobre o público, encomendado, pago, mas não publicado porque era incómodo. Como é que vamos sair desta situação? Os que gostamos de ler o público, ou pelo menos que vimos também ali um elemento de referência, e tu foste também provedor do jornal. Eu acho que, seguindo as leis da vida, quem vai ganhar é o filho. Uma má notícia para os trabalhadores do público. Exatamente, seguindo as leis da vida, como diria Álvaro Cunhal, quando finalmente lá acedeu a deixar substituir na liderança do Partido Comunista, porque as pessoas não são internas, por isso simplesmente, e portanto, realmente, a geração mais nova, que é mais pragmática nesses aspectos e não tem a relação de afetividade com o jornal, neste caso o filho, ou os filhos, e toda a gente que está à volta, provavelmente chegarão a um ponto em que já, sem ter aquela sombra tutelar do pai, que ainda existe, hão de chegar à conclusão que não vale a pena continuar a sustentar o público, porque o público não tem sido um jornal viável. Perdeu, em 20 anos de existência, quase 100 milhões de euros no total, não é? Que é muito dinheiro, mesmo para o grupo como a Sonai. E apesar das várias tentativas, que continuam a ser feitas, de tentar dar a volta, continua a ser difícil. Eu não sei agora a situação atual, mas penso que não se terá alterado muito. E, portanto, ou há outro mecenas, ou o público fecha. Não vejo grande alternativa. E, portanto, se calhar, infelizmente, estou a ser muito negativo e não gostava de o ser, porque acho que o público é muito importante para a sociedade portuguesa, para nós. Mas estou aqui a ser realista, quer dizer, estou a tentar pensar no pior cenário para ver se, apesar de todas as vezes um tratamento de choque é bom para alertar as pessoas e, portanto, dizer atenção, isto pode acontecer se não houver qualquer coisa, portanto é preciso batalhar para que haja uma alternativa, mas eu não estou ainda a ver qual é essa alternativa. Regressando a uma velha palavra de ordem de uma certa esquerda, todos conhecemos, longa vida ao camarada Belmiro, pai. Pois, diria que sim, porque realmente aí é curioso. Eu, neste livro que escrevi, que é a história dos 20 anos do público, não saiu por várias razões, tem a ver lá com as políticas internas do jornal, acho eu. Creio que o texto não criou grande empatia junto aos O público não gostou de se ler ao espelho. O público sim, é um jornal de referência, não deixa levantar algumas questões. E a direção disse-me isso. Era um texto que não era o texto que a direção gostaria de publicar. E a verdade é que o livro não saiu. Até agora, e não há perspectivas de que venha a sair. Portanto, o que eu verifiquei, é uma coisa também curiosa, que é também por causa disto que eu vou dizer, é que quem sai melhor desta história é um engenheiro Belmiro de Azevedo, não são jornalistas. Os jornalistas, em certa altura, parecem ali um pouco como aqueles tipos que querem casar com uma viúva rica só porque ela tem muito dinheiro. Mas no fundo aproveitam tudo para gastar o máximo e tal, e portanto não houve de facto, o problema é que os jornalistas quiseram a administração do jornal, e essa administração do jornal nas mãos dos jornalistas foi desastrosa. E portanto não olharam a meios para fazer o jornalismo que queriam, mas a verdade é que não conseguiram de facto criar uma massa de público aderente a que lesse o jornal que ambicionavam inicialmente.
e continuaram a gastar muito dinheiro, e portanto não houve relação entre uma coisa e outra, a publicidade também não veio em quantidade suficiente. E portanto aí o engenheiro Belmiro é de facto a pessoa que aparece como aquela entidade generosa que sem querer nada em troca, depois as pessoas também dizem que eu estou... Será que ele já leu o livro, Joaquim? Não sei se leu, eu não lhe mandei a ele, mas gostava que ele lesse por acaso e conhece a opinião. Pronto. Porque eu entrevistei para o livro. Mas é de facto a pessoa que eu acho que não estou a ser ingênuo, porque ele não queria nenhuma contrapartida. Ele sinceramente queria apoiar um jornal de qualidade porque ele acreditava nisso. Acho que vamos sair com esta nota positiva, oxalá que o engenheiro Belmiro leia o livro e que a situação no público Continue por muitos anos. continue por muitos anos. Obrigado, Joaquim, e bom trabalho também para ti. Muito obrigado, então.